Hoje nós daremos continuidade no texto de Gálatas, no capítulo 6. Hoje nós tentaremos fechar esta epístola, porque vamos tentar falar do capítulo 6, do 1 ao 18. Bom, são praticamente 2 ou 3 blocos dentro desse contexto aqui. Então, é sobre isso que a gente vai falar. O tema que talvez eu tentei colocar aqui é família ou a família de Deus. Um lugar de amor e de cuidado mútuo. Então, isso extrair desse texto de Gálatas 6, do 1 ao 18, tá bom? Então, hoje nós iremos conversar sobre isso, sobre a família de Deus. Está lá no verso 10, tá bom? Uma palavrinha lá, família da fé, em algumas versões, a família de Deus. Você sabe, eu queria agora, como já estamos entrando numa reta final, falar ou resumir aquilo que foi a Epístola de Gálatas. Nós começamos lá no capítulo 1 e hoje estamos chegando no capítulo 6, no finalzinho dessa epístola. São 6 capítulos, são temas densos, temas difíceis, temas profundos, mas o que eu tenho aqui dentro do contexto de Gálatas é uma luta para que a essência, a verdade do Evangelho, ela permaneça, ela não se perca, que ela não seja perdida ao longo do tempo, ao longo da história. Então, Paulo se viu assim logo no início, assim, estamos falando de uma coisa muito breve, ele já viu pessoas alterando este conteúdo, alterando este evangelho. Esse evangelho que um dia foi genuíno, chegou purinho. Na região da Galácia, ali várias igrejas naquela região foram formadas. Nós não estamos falando de uma comunidade, estamos falando aqui de um complexo de igrejas em casas na região da Galácia. Então nós não estamos falando de um núcleo, de uma única família, nós estamos falando de famílias e diversas famílias sendo de alguma forma alcançadas, e ao serem alcançadas estão começando a ser induzidas, alguns já foram enganados, abandonando o verdadeiro evangelho e mesclando. Aqui você não tem nenhum judaísmo puro, fiel às antigas tradições, e você também não tem, na denúncia e naquilo que Paulo está expondo nessa carta, você não tem também a pureza do Evangelho. O Evangelho simples e puro você não tem dentro dessa região da Galácia. Ele chegou puro, mas aos poucos ele foi sendo diluído, ou foi a ele sendo acrescentado determinadas coisas, como já vimos aqui, algumas ideias como sinais de a circuncisão, né, era um forte adendo, né, uma forte, vamos dizer assim, algo que foi sendo colocado ao Evangelho como forma assim, olha, só Jesus não é suficiente. Você precisa ter aí uma marca externa, né? Você precisa externamente mostrar para o público que você é um crente, mas ao mesmo tempo você é fiel à lei de Deus. Então eles estão tentando fazer aquele jogo de eu preciso ser uma voz ouvida nessa sociedade, mas eu também não posso ser puramente o Evangelho, então eu vou tentar mesclar o Evangelho com a fala dessa sociedade. Eu não posso chegar só com o Evangelho lá, eu preciso falar para que, ou colocar alguma coisa na minha mensagem para que eu possa ser ouvido e ser aceito. Então esses homens no capítulo 6, você vai ver isso bem claro.
Esses homens, Paulo vai dizer assim, esses homens eles não fazem porque são fiéis, eles fazem porque querem receber glória, querem ser glorificados, querem ser louvados. Então esses homens ao mesmo tempo não são fiéis a Cristo, muito menos fiéis ao judaísmo. Então eles são assim uma terceira vertente iniciando aí dentro desse contexto de Gálatas. Então Paulo vai falar sobre esse resgate. Gálatas vai falar assim, olha, eu preciso que vocês voltem ao trilho, vocês perderam o rumo, eu preciso trazer vocês de volta. E o evangelho que vocês escutaram, o evangelho que foi apresentado a vocês, Paulo fala assim, são duas coisas primordiais. Esse evangelho vem com poder, vocês não receberão isso de qualquer maneira. Este evangelho foi apresentado a você e a mudança que vocês sofreram não foi uma mudança por causa da lei, foi uma mudança gerada pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos batido nessa tecla que o evangelho não é um código moral. Sabe aquela coisinha assim que você escreve normas? Vamos criar um clubinho, as normas são essas. Quem não cumprir a norminha está fora do clubinho. Isso não é o evangelho. O evangelho não é uma teoria. O evangelho não são normas morais ou códigos morais, como por exemplo o budismo e outras religiões, que você vai ter ali dentro daquele contexto uma codificação de ordem de coisas que você precisa cumprir para ser uma pessoa melhor. No evangelho você tem algumas normativas, algumas ordens que nos são dadas. Porém, essas ordens, elas só podem ser executadas, elas só podem ser realizadas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, isso ele deixou muito claro. Esse evangelho que transformou esses nossos irmãos de um período atrás, lá na Galácia, foi um evangelho genuíno. A mensagem do evangelho chegou até eles. Esse evangelho foi pregado a eles pelo poder ou no poder do Espírito Santo. Esses homens, essas mulheres, essas famílias receberam esse evangelho e foram transformados por este evangelho, e tudo isso foi uma ação do Espírito Santo sobre eles. Então Paulo resgata isso e fala, olha, isso tudo que vocês receberam, que mandou vocês agora saírem desse ambiente de obediência, de transformação, e se agregarem, se ligarem a esses falsos homens, esses falsos líderes, que estão aí agora mesclando o evangelho que não é o evangelho. Eles estão fazendo uma mistura aí que não tem nada a ver com o evangelho. E ele vai dizer uma das frases mais pesadas, né? Olha, se um anjo, um líder, qualquer outra pessoa vos apresentar até mesmo, ele vai dizer, até mesmo um anjo de luz, vos apresentar uma coisa que não foi isso que nós te apresentamos, nós apresentamos para vocês isso. Se não foi isso, esquece, seja amaldiçoado, seja anátema, esquece esse papo aí. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, em um período atual, como sociedade, como igreja, principalmente como igreja, que você não solicita mais a conversão. Você batalha para incluir e não converter. A nossa mensagem é uma mensagem que precisa que aquele que escuta, ouve essa mensagem do Evangelho, se converta a ele, por meio da fé e do arrependimento. Hoje, a nossa igreja, de uma forma geral, falando a nível mundial, ela trabalha com a ideia de inclusão. Você não pode mais falar do Evangelho genuinamente como ele é. Você tem que falar de um Evangelho que inclua aquela pessoa. Ela vem, seja qual for a vertente que ela esteja, ou o ambiente ideológico que ela esteja, ela vem, ela é incluída no nosso meio e permanece como é entre nós. Não é solicitado dela nenhum tipo de evidências de uma transformação,
de um novo nascimento. Ali você não percebe o arrependimento, você não percebe a confissão e nem a fé em Cristo Jesus ao ponto desta pessoa mudar. Você inclui, você faz a inclusão, mas você não vê a transformação. Então esse evangelho, aos poucos, ele vai sendo que diluído. Parece que essa carta de mais de 2000 anos, ela não deixou de ser tão atual como tem que ser no dia de hoje. Essa epístola de Gálatas, ela tenta resgatar isso. Sem transformação não é evangelho. Sem conversão genuína, onde Jesus Cristo passa a ser o centro de todas as coisas e uma vida sobrenatural surja de dentro de você. Se isso não ocorre, isso não é evangelho. Porque se for código moral, uma hora você vai se cansar disso. Mas uma transformação genuína, alguém que nasceu de novo, aí é diferente. Passa, como diz a brincadeira, haja o que hajar, você vai ver que aquela pessoa permanece. Então, hoje no Ocidente, principalmente no Ocidente, a gente tem visto essa mensagem do Evangelho ser diluída. Então, transformando a mensagem do Evangelho em carretas de ideologias. É a inclusão deste, a inclusão daquele, a inclusão daquela classe, aquela... Então o Evangelho foi diluído em questões ou comunicações ligadas à inclusão de uma determinada ala B, ala C, ala D, não importa, mas você, eu preciso ver qual é aquela vertente, então peraí, eu não posso falar sobre isso. Então isso aqui eu coloco debaixo da mesa, jogo para debaixo do tapete e vem cá, entra aqui, mas não vamos tocar nesse ponto. Mas o Evangelho também é para você. Então você vai meio que costurando, cortando o Evangelho ao gosto do cliente. Você vai oferecendo o Evangelho ao gosto do cliente. Tipo assim, não é o Evangelho que muda as pessoas agora. É as pessoas que mudam o Evangelho. As pessoas que transformam a mensagem do Evangelho. Não é mais o Evangelho que muda alguém. É alguém que agora vem e fala assim, não, o Evangelho está errado, não é assim. Tu entende como é que está a coisa hoje? Então Jesus disse há muito tempo atrás, em uma das suas andanças naquela Galileia, ele disse assim, será que quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Assim, porque a fé genuína é uma fé que nos transforma em uma pessoa semelhante a Jesus e que faz de cada um de nós pessoas que se colocam debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então Gálatas, no resumão, nessa introdução, fala sobre isso, sobre esta transformação que o Evangelho tem que gerar em nós. O Evangelho é que nos transforma. Eu não posso, não devo e não tenho o direito de dizer o que o Evangelho pode ou não fazer. Ele faz todas as coisas. Eu não tenho o direito de falar, não, isso aqui é, isso aqui não é. Não, ele é. Ou ele é tudo ou ele não é nada. Não tem como ficar, tipo assim, os falsos profetas, os falsos irmãos aqui queriam mesclar, né? Não precisa ser só esse Evangelho de Paulo. Não precisa só esse Evangelho. Precisa ser esse Evangelho e um pouquinho da lei, né? Não precisa ser a lei toda, né? Toda, assim, não precisa, né? Um pouquinho da lei também, né? Aí você junta um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da lei, e está tudo certo. Aí Paulo fala assim, não, mas você perdeu o essencial. Você perdeu aquele que nos justifica. Você agregou alguma coisa ao Evangelho, você perdeu a essência do Evangelho. E é isso que Paulo está lutando aqui dentro dessa carta da Epístola aos Gálatas. Veja só, eu fazendo uma pesquisa para esse trabalho de hoje, essa exposição de hoje, encontrei essa frase aqui, ó, essa ideia de
do Tom White. Ele diz assim: a comunidade cristã, abro aspas, é como uma grande família onde somos solidários uns com os outros e individualmente responsáveis uns com os outros. Então, o Tom, ele vai trabalhar esse contexto, que vamos ler aqui, ó, do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto, se quiser ler comigo aí, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar a ninguém. Pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Então esse é o primeiro bloco que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? E foi desse miolo aqui que eu encontrei essa ideia do Tom, onde ele vai dizer que a comunidade cristã é como uma grande família, onde devemos ou somos solidários uns com os outros e individualmente responsáveis uns pelos outros. Então, aqui dentro desse contexto do capítulo 5, do capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, você tem algumas verdades aqui. Primeira verdade que você vai perceber aqui é que talvez eu ou você podemos ser surpreendidos em alguma falta, em algum tipo de erro, em algum tipo de pecado, por uma distração, por uma falta de sensibilidade à voz do Espírito Santo, pela falta de conhecimento das Escrituras. Em algum momento, eu e você podemos, de alguma forma, ser surpreendido em uma falta. E isso possivelmente ficará notório. Alguém vai perceber, alguém vai observar isso. De repente, essa nossa fragilidade, essa nossa falta, ela comprometeu o nosso testemunho. Por quê? Porque ela foi efetuada no meio de outras pessoas. Ou alguém percebeu e veio conversar conosco. Mas o que Paulo já fala aqui é que existe a possibilidade de alguém ser surpreendido e pecar, e errar. Devemos lembrar também aqui que eu e você estamos nessa luta até o último dia. Nós não estamos pregando aqui perfeição absoluta, ao ponto de dizer para você, nunca mais, a partir do dia 27 de setembro, até o dia da sua morte, você nunca mais vai pecar. Não, ninguém é louco aqui de dizer isso. O que nós estamos falando e reafirmando semana após semana é que você tem que lutar com todas as suas forças contra o pecado. Ele não pode, ele não deve fazer parte da sua vida. Mas isso não significa que em um momento ou outro, por uma distração, por um lapso, eu vou errar. E isso talvez não é natural, não deve ser uma coisa natural. Mas pode ocorrer e eu tenho que trabalhar com essa possibilidade de errar. E se eu errar, eu tenho, como o apóstolo João diz, um justo advogado que me escuta e perdoa os meus pecados. Mas eu tenho que entender que eu estou passível também, eu tenho a possibilidade de pecar. Se de alguma forma eu for surpreendido nesse pecado, neste erro, se eu for essa pessoa, existe uma recomendação para você lidar comigo. Se eu sou essa pessoa que caí e cometi um falso testemunho e você percebeu, e você vai precisar me corrigir, existe aqui uma recomendação. Como você deve fazer isso? Então veja aí a continuação deste verso. Ele diz assim, que eu devo ser restaurado por você. Você deve me restaurar. Você deve vir a mim e me restaurar. Restaurar a minha vida. Trazer a minha vida. Trabalhar comigo. Você deve cooperar comigo de uma forma que eu volte ao meu estado original.
Você tem que... o que é a restauração? É você trazer a configuração anterior ao normal. Aquela peça, aquela casa perdeu uma característica. Por exemplo, quando você vê alguém falar assim, olha, vai haver a restauração daquele ambiente, um ambiente antigo, famoso, histórico, precisamos trabalhar com a restauração dele. O que o restaurador vai fazer? Ele vai trazer de volta aquilo que um dia aquela casa, aquela peça, aquele automóvel foi. Ele trabalhou com a restauração. Então, quando eu, Andrezinho, aqui estiver errando, pecando contra você, e eu for de alguma forma surpreendido por isso, e você falou, poxa, André, essa tua atitude não está correta, esse teu andar não está correto, vem cá, eu preciso te conduzir a um lugar, porque às vezes eu e você estamos dentro de um ambiente que para nós é normal. Mas talvez o olhar de quem está de fora perceba uma coisa que você talvez eu não estamos percebendo. Sabe aquela ideia quando você está trabalhando em um projeto e você em um determinado ponto do projeto você impacta, você fala, cara, eu não consigo encontrar uma solução para isso. Aí você vira para cá, você vira para lá e, meu Deus, eu já tentei mesclar aqui, eu já tentei puxar o orçamento dali, eu já tentei colocar aquela pessoa aqui, o projeto não vai, e de repente vem alguém de fora, vai falar, por que tu não faz assim, assim, assim? Aí quando tu coloca aquela coisa no papel e vai para a prática, aquilo deslancha, tu fala, caramba, cara, muito obrigado, porque a visão de quem está de fora, às vezes consegue perceber coisas que você envolvido dentro daquela trama não consegue perceber. Por isso que às vezes a Bíblia diz que na multidão do conselho há sabedoria. Então, às vezes, buscar conselho diante de um problema, diante de um dilema, nos salva de vários outros problemas. Então, qual é a recomendação aqui? Os que são espirituais, vocês que são mais espirituais, devem vir ao André e falar, olha, Andrezinho, tu precisa ser restaurado aqui, precisa ser melhorado ali. Como isso deve ser feito? Como isso deve ser feito? Olha aí o verso. Com toda a mansidão. Lembra que a gente conversou sobre mansidão? O que é mansidão? Gentileza, humildade, calma. Então você não vai vir querer restaurar o André na porrada. Você não vai vir restaurar o André na brutalidade. Porque a recomendação bíblica é que você venha restaurar qualquer pessoa que foi surpreendida, agora não só o André, mas qualquer pessoa que foi surpreendida num ato pecaminoso, num ato de erro. Você não deve falar com ela com brutalidade, ou já querendo jogar os cachorros, ou jogar ela aos leões. Ah, você... Porque muitas vezes, eu estava escutando um rapaz falar alguma coisa, eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu não julgo ninguém, eu já condeno. Mas ele estava falando num tom de brincadeira. Porque assim, a trama, a conversa, era sobre fazermos julgamento de pessoas do passado. Por exemplo, o tema envolvia uma questão sobre escravidão. Como pôde haver crentes em Jesus Cristo que apoiaram a escravidão, que usaram as Escrituras para essas questões da escravidão, usaram a Bíblia para oprimir o outro ser humano, a ser escravo dele, a fazer o que ele queria, e coisas desse tipo. Aí na brincadeira, na conversa, surgiu essa fala assim, não dá nem, porque assim, a ideia não dá nem para julgar, porque faz parte daquele contexto, era uma outra mentalidade, um outro contexto. Por mais que eu, aqui, há 100 anos depois, 200 anos depois, venha com a minha moralidade e falar, não, se sou eu lá, mas você não estava naquele contexto, então é difícil julgar isso. É muito delicada essa questão. Então, quando surgiu o assunto, o cara falou, não, é por isso que eu nem julgo, eu já condeno.
Mais fácil, né? Porque na maioria das vezes a gente age assim. Na maioria das vezes a gente acha, pô, por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? A gente quer ir com, já soltando todos os cachorros em cima daquela pessoa. E a gente fala assim, peraí, o que aconteceu? Eu quero te escutar, fala aí. Dar a oportunidade da pessoa se expressar, falar, para você entender o caminho, como é que ela chegou ali. Às vezes você está numa conversa e você fala, cara, mas como é que tu chegou nessa situação? Como é que tu chegou nesse ponto aqui? Aí eu falo, cara, não sei. Quando eu percebi, eu já estava aqui. Quando eu dei por mim, eu já estava envolvido. Quando eu percebi, eu já tinha caído. Qual é o meu papel? Qual é o teu papel? Quando eu escuto uma frase, uma voz dessa, é só tratar com mansidão. Porque a pessoa não precisa da minha agressão verbal. Ela precisa da minha voz amiga, da minha voz acolhedora, para trazer ela para restaurar. Se ela encontrar alguém bruto aqui, deste lado, ela talvez ainda se feche ainda mais e eu não consiga trazer ela de volta para o caminho que deveria trazer. É engraçado que toda situação que Jesus encara, quando ele lida com o pecado de alguém, é sempre, se você analisar o Evangelho, ele sempre está tratando esta pessoa com amor, com mansidão. Ele sempre tem uma palavra de restauração. Vai, não peques mais. Vai, a tua fé te salvou. Né? Aquela palavra, quando ele olha para Jerusalém, ó Jerusalém, e mataste os teus profetas. Assim, o coração dele está tão cheio de paixão por aquelas pessoas que vão crucificá-lo, ao ponto dele falar assim, ele usa uma imagem, eu sou como uma ave, uma galinha que quer colocar seus filhotes, seus pintinhos aqui debaixo dessas asas, que eu quero acolher vocês. E assim, isso é um exemplo para mim e para você de como lidar com as pessoas. Tanto as pessoas que caíram, ou com qualquer pessoa. Porque às vezes na nossa voz mais alta, ficamos a voz numa frequência um pouco mais alta, às vezes você já espanta, às vezes você já fecha o coração, às vezes você destrói o momento de restauração. Mas eu preciso restaurar essa pessoa. Essa é a recomendação apostólica. Por isso que eu falei, no começo eu falei que o texto é o quê? A família de Deus. Um lugar que você vai encontrar o quê? Amor. Na família de Deus você tem que encontrar isso. Um lugar de amor, de acolhimento. E aonde você tem o quê? Um cuidado. Alguém vai cuidar de você. Alguém assim. Isso deveria ser claro e cristalino. Assim, como água corrente, limpa, saindo da fonte. Pura, cristalina. Na comunidade, entre nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo, eu preciso encontrar amor e eu preciso encontrar auxílio. Isso é muito importante. Se eu não encontro isso na comunidade, alguma coisa está errada. Isso não é cristianismo. Pode ser qualquer isso, menos cristianismo. Porque no cristianismo, a sua essência é o amor. A essência do cristianismo é o cuidado. Quando eu não tenho nem o cuidado, nem o amor, digo que tenho o cristianismo em mim, a verdade, o evangelho de Cristo em mim, alguma coisa está errada. Alguma coisa no meu caminhar está errada. Eu preciso ter isso. Então, quando alguém cometeu um pecado comigo, ou conosco, ou nós cometemos com alguém, eu devo sempre ter
a humildade para reconhecer e a humildade para tratar. Porque aqui também há uma coisa interessante. Se você continuar, o verso vai dizer assim: cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Por quê? Porque existe a grande possibilidade do André olhar para você e falar assim: eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Eu sou um super crente. Olha, Jesus, que crente bonito, que crentão eu sou, né? Eu não estou falando essa. Diz que é crente, olha como chega aqui. Porque eu me sinto tentado a ser altivo, a ser orgulhoso. Eu me sinto tentado a ser diferente, achando que eu não sou pecador. Então, às vezes, ao olhar o pecador, eu me sinto na condição de superior ao pecador. Eu me sinto na condição de ser alguém que soberbamente, ainda que não falando, o coração está cheio das indelicadas frases: eu não sou como ele. Quem lembra desse papo aí, dessa parábola? Diz o texto, em uma parábola lá em Lucas, que Jesus fala que subiu ao templo dois personagens importantes do contexto dele. Subiu um super religioso. Subiu um que era para a sociedade naquele momento a escola da sociedade. Os dois subiram ao templo para orar. E um orava e dizia, revelava a Deus todos os seus feitos. Dou dízimo, faço, curo, confesso, faço tudo. E vira para o outro, publicano e pecador, e diz: eu não sou como isso. Olha para mim. Tu tens orgulho da minha religiosidade. Eu não sou como esse aqui. Isso aqui é a escola da minha sociedade. Isso aqui trabalha para arrumar. Isso aqui é um publicano. Isso aqui é um pecador. Eu não sou assim. Lá o publicano e o pecador, com toda a sua simplicidade, falaram: eu não sou digno nem de estar aqui. Mas estou aqui, mesmo assim. Tem misericórdia da minha vida, recebe a minha oração, perdoa os meus pecados, faz alguma coisa por mim, mesmo eu não sendo tão digno como esse meu amigo aqui. Jesus fala assim: este foi o que saiu justificado. Foi declarado sobre aquele homem a justiça de Deus. O religioso, todo pomposo, dizendo que fazia, acontecia, saiu da mesma forma que entrou, sem nenhum tipo de transformação. Mas aquele que chegou mostrando os seus pecados, falando quem realmente é, eu não sou nada sem você. Eu não tenho condições de ser alguém sem você. Eu só sou alguma coisa aqui por causa da tua graça e da tua misericórdia. Porque eu não tenho nem condição de entrar nesse templo aqui e te olhar. Eu não tenho nem coragem para isso. Me falta até coragem de levantar a cabeça diante de ti, porque a minha condição é horrível, mas eu estou aqui. Eu não perdi minha fé em ti, eu sei que todo mundo me condena, todo mundo olha para mim com um olhar torto. Eu não tenho o amor de ninguém, eu não tenho amizade de ninguém. Talvez eu não entenda, mas eu estou fazendo a função errada, porque eles vivem aí. Meu nome está constantemente na boca deles, e não é coisa boa que vem da boca deles, é sempre publicano, pecador. Mas eu estou aqui. Eu queria continuar caminhando contigo, ainda que eu não consiga ver esses acertos em mim. Jesus fala: estes são justificados. Porque às vezes eu tenho que tomar cuidado com isso, não ser tentado. Aqui tem duas coisas aqui: o pecado do orgulho, que pode sondar o nosso coração, e o desejo de entrar no mesmo ambiente que o outro está. Às vezes o camarada veio contar para você um pecado cabeludo, daquele gigantesco, e você se sente tentado em entrar naquele ambiente com ele.
Você não se sente tentado, você não se sente no lugar de alguém que deve restaurá-lo. Você deve falar, você talvez entre no mundo dele e fala, quando a gente pode ir lá também? O contexto dessa carta fala isso. Esses homens se sentiram tentados, esses homens foram enganados por um grupo de homens que chegou falando que eles poderiam ser algo mais, só agregar ao evangelho uma coisa que não era mais necessária. E Paulo fala, onde vocês estão com a cabeça? Quem vos induziu a sair de um lugar desse, de obediência, de transformação, e entrar em um ambiente desse de condenação? Aonde vocês estão na cabeça? E o contexto fala sobre isso. Cuidado, não se sinta tentado a entrar no mesmo ambiente em que eles entraram. Porque às vezes você a coisa fica assim, às vezes você pega cada coisa aí, né? Pega cada coisa no gabinete pastoral aí, quem trabalha com você, né? Acho que o Márcio aqui está mais trabalhando com discipulado, você pega cada coisa assim, se você não estiver estruturado, cara, o cara até faz convite para você. Vem comigo. E se tu não estiver alicerçado em Jesus, tu vai. Ele ainda tem que entender que tu não é melhor do que ele. O mesmo pecado que tentou ele é o mesmo pecado que pode te tentar. E Paulo fala, olha, levanta a guarda. Não baixa a guarda não, deixa a guarda erguida, cuidado para que você não seja tentado. Por quê? Porque Paulo percebe no contexto dessa epístola que muitos desses irmãos na Galácia se perderam, porque se sentiram tentados em agregar a mensagem do Evangelho algo que não deveria ser agregado, e por meio disso pecaram contra Deus. Aí Paulo fala, eles precisam ser restaurados. E quando vierem, quando forem surpreendidos em pecado, vocês perceberam que eles erraram, trate-os com gentileza e mansidão. Mas não baixe na guarda. Cuidem do seu coração também. Que vocês não sejam envolvidos neste pecado. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui dentro deste trecho é que nós devemos levar a carga uns dos outros. Levem o fardo pesado uns dos outros e cumpram a lei de Cristo. Então aqui no verso 2 está falando de uma cooperação mútua. Então, por exemplo, se eu perceber que a caminhada do Robson é uma caminhada mais difícil, e eu posso auxiliar o Robson, eu vou auxiliar. Se o Robson perceber que a minha causa e a minha caminhada é uma caminhada mais difícil, eu tenho certeza que o Robson vai estender a mão dele para me ajudar. Por quê? Porque aqui ele está cooperando comigo e eu estou cooperando com ele. Aqui não estamos dizendo quem é mais fraco e quem é mais forte. Estamos na mesma caminhada. Porém, talvez o mundo e o contexto do Robson é um, o meu mundo e o meu contexto é outro. E eu preciso, às vezes, que alguém me ajude a carregar a minha mochila. E às vezes a minha mochila está pesada demais. Então, existe a cooperação mútua. Então, quando eu faço isso, quando eu ajudo o Robson me ajuda, ou eu ajudo vocês, vocês me ajudam, ou nós aqui vamos nos ajudar a caminhar, nós estamos, quando isso é realizado, cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. Cristo, a sua marca é o amor, a sua marca é não deixar ninguém para trás. A sua marca é agregá-los todo próximo a Ele, é ajudar essas pessoas a caminharem. Mas veja só, ele continua. Se alguém se considera uma coisa,
cuidado. Talvez você não seja nada. Você vai estar se enganando a si mesmo. Assim, esses homens aqui, eles estavam se enganando. Eles estavam se achando alguma coisa. Eles não eram nada. Porque isso fica evidente lá no capítulo 2 de Gálatas, quando Paulo fala assim: olha, eu subi até Jerusalém, eu fui ter um particular lá com aqueles que são os pilares da igreja de Jerusalém. Eu fui lá conversar com o Tiago, fui lá conversar com o Pedro, fui lá conversar com os baluartes do testemunho da fé, aqueles que andaram com Cristo, e eles não me acrescentaram nada. Parece que ele é soberbo, mas não é soberba a fala dele. A fala dele é para confrontar aqueles que estão ali na Galácia, dizendo: nós somos superapóstolos. Ele está dizendo: não, vocês não são. Vocês não são nada. Eu tive com Cristo e Cristo esteve comigo. Eu estive perante os apóstolos, e a este evangelho que prego a vocês, nada foi acrescentado. Então ninguém precisa acrescentar nada. Aí aqui ele está conversando com todo esse contexto da carta. E ele está dizendo: olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, é auto-engano. Está se enganando. Então, o que ele deixa claro aqui? É necessário você sempre avaliar a sua conduta. É necessário você sempre avaliar o seu coração. É necessário você perceber que você ainda é pecador, você ainda carrega uma natureza pecaminosa. Você é um transgressor, você deve analisar a sua conduta. Você deve analisar aqui a sua forma como corrige alguém, como lida com alguém. Você deve ser sempre analisar todo esse contexto. Porque isso aqui é uma via de mão dupla. Quem corrige deve ser manso, gentil e humilde para corrigir. Mas quem está sendo corrigido também deve ser humilde o bastante para reconhecer os seus erros. Já lidou com pessoas assim, que você está dando um conselho e fala: não é assim não acho. Não tem a humildade de reconhecer o seu próprio erro. Não, amigo, não é assim que faz, cara. Não, eu acho que é assim. Tá, mas aqui quem falou. É assim que ele faz? Tá, mas aqui quem falou. Não vou falar mais. Então, quem corrige, quem é corrigido, deve manter o quê? A humildade e a mansidão, porque isso é uma via de mão dupla. Nós não somos donos de ninguém é como nós. Nós todos estamos sob o senhorio e o governo de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter essa paciência, este jogo de cintura. Então devemos examinar os nossos atos. Por quê? Porque a partir do verso 3, verso 4 aí, você só vai perceber que não é alguma coisa se você fizer uma análise, que é o que está no verso 4. Examine os seus próprios atos. Então você poderá se orgulhar. E você não vai se comparar com ninguém, a não ser com você mesmo. Você não vai ficar falando: eu tenho que ser igual a mim, eu tenho que ser igual a ele. Não, analise quem você é em Deus, quem você é em Cristo Jesus. Quem você é, analise você. Você precisa fazer essa análise do seu próprio coração. Verso 5. E aqui há uma dica muito importante. Veja só. Essa dica ela está falando de limites. Veja só que no verso anterior, eu falei para você: o Robson carrega as minhas cargas, eu carrego as cargas do Robson, assim a gente vai se auxiliando. Mas aqui o verso 5, ele diz assim que cada um deve levar a sua
própria carga. Então há um limite aonde eu posso ajudar o Robson pode me ajudar. Mas existem coisas na minha vida que o Robson não vai poder fazer e eu não vou poder fazer pelo Robson. Existem situações que eu vou poder falar: olha, Robson, estou contigo, vem, vou te ajudar. Mas existem situações que eu vou ter que falar: não, Robson, aqui, a partir desse ponto, é você que deve fazer. Andrezinho, a partir desse ponto, é tu que deve fazer. Então, existem coisas que eu não vou poder fazer por você. Existem coisas que você não vai fazer por mim. Por exemplo, eu posso ler a Bíblia por você? No seu lugar? Senhor, não. Eu posso orar por você? Mas eu posso substituir a sua vida de oração? Então há limites. Eu posso até te ajudar em oração, mas você, o maior interessado, tem que orar. Eu posso até chegar uma quarta-feira, Marcinho e quem vier aqui, os pastores, abrir um texto bíblico e explicar alguma coisa para você a respeito do texto bíblico. Mas é você quem deve ler as Escrituras. Há um limite de coisas. Eu posso te ajudar, vindo às quarta-feiras, Marcinho, Fábio, e explanarmos alguma coisa aqui, num conteúdo de 1 hora e pouquinho, para você. Mas quem tem que fazer a leitura das Escrituras é você. Nós nunca vamos poder fazer isso. Eu posso jejuar e ajudar você em jejum? Posso. Mas quem tem que jejuar? Então tem coisas que eu não vou poder fazer por você e você não vai poder fazer por mim. Hoje existe essa ideia de que, por exemplo, há um tempo atrás, não sei se ainda está, hoje eu não percebo tanto, pelo menos aqui no Palavra de Vida eu não percebo tanto. Mas assim, há um tempo atrás, muita coisa colocada sobre os ombros e sobre o colo dos pastores. Resolve isso aqui. Toma essa responsabilidade aqui. Faz isso aqui. Tipo assim, coisas que não tem nada a ver com o meu pastoreio. Mas sempre, você precisa ir lá em casa e falar com o meu filho: peraí, mas o filho é teu, não é meu. Quem tem que educar e falar com o teu filho é você. Você precisa falar com o meu esposo. Não, eu até posso aconselhar o teu esposo, mas quem tem que conversar com o teu esposo é você. Eu posso aconselhar ele se ele quiser, e depois de você falar: olha, eu preciso que você converse com o pastor. E se ele quiser vir, mas você tem que conversar com ele, é você que tem que conversar com ele. Então existem coisas que nós nem no pastoreio podemos fazer, porque existe a necessidade de você fazer. Então é isso que Paulo fala: existem limites, e limites precisam ser respeitados. Então existem coisas que você não vai fazer pelo outro, e você precisa tomar isso como algo verdadeiro na sua vida. Você não pode lutar, nós falamos aqui, você não pode lutar a luta do outro, a guerra do outro. A guerra que pertence ao outro é do outro, não é sua. Você pode aconselhar, você pode até orar pelo outro, mas não entrar na luta que é dele, que é dela, que são deles. Não tem como. Porque você já tem as suas próprias lutas. Então, preste bem atenção nisso. Existem limites para tudo. E uma coisa que a gente acha que não deve, às vezes, é falar não. Você precisa, às vezes, falar não. Não posso. Não vou. É você que deve ir. É você que deve fazer. Aí a coisa fica mais difícil. Mas é isso que Paulo fala nesse texto. Porque cada um vai ser responsável por sua própria carga.
Por que você não orou, André? Ah, porque eu estava orando pelo Adalberto, eu estava cuidando das coisas do Adalberto. Não. Mas você tinha que orar pela sua vida. A sua relação comigo é eu e você. Adalberto resolve com ele, né? Não, mas o Adalberto tomou todo o meu tempo. Não, você não entendeu. Por que você não colocou limites? Entende? Você é responsável por sua própria vida. Você é responsável por sua leitura bíblica, você é responsável por sua comunhão com Deus, você é responsável pela sua vida de oração, você é responsável pelo seu Jesus, você é responsável pelo cuidado do seu lar. É você o responsável. Essas coisas vão ser solicitadas de você. Essas responsabilidades serão chamadas na lista de Deus no dia que você estiver diante dele, pelo seu nome. André, estou vendo aqui que no dia 27 de setembro, isso era a sua responsabilidade, você não fez. Porque no dia 26 você deveria ter orado não orou. Ótimo, que Deus, isso é uma ideia. Deus não vai lidar assim comigo com você. Mas o que eu quero dizer aqui, usando esse exemplo bobo, é que existem responsabilidades sobre nós. A vida cristã não é uma vida jogada, largada, que você usufrui disso a hora que quiser, como bem entende. Não é assim que funciona. Sabe o que mais me chama a atenção? É que Jesus, sendo quem era, totalmente perfeito, era um homem que estava sempre próximo das Escrituras e da vida de oração. Sem defeito, sem pecado. E não, como diz Filipenses, não usurpou o ser igual a Deus. Então nós estamos falando de um homem que amava as Escrituras e tinha uma vida de oração. E era cheio do Espírito Santo. Você vai perceber que nas horas mais densas da vida de Jesus, Jesus está onde? Em oração. A vida cristã é uma vida que pode ser vivida de qualquer forma.